Olá! Bora lá para mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar fundo em alguns temas que estão dando o que falar no mercado, viu? Primeiro, vamos entender quem é que está de fato empurrando a nossa bolsa para cima. Depois, a gente entra no caso da BB Seguridade para desvendar aquela queda recente e tentar achar um preço justo para ela. E para fechar, aquela análise estratégica, Vale ou Bradespar? Qual das duas faz mais sentido? Vamos começar? Antes de tudo, aquele nosso aviso de sempre que é super importante. Tudo que a gente vai conversar aqui é com objetivo educacional, tá bom? A ideia é analisar os fatos, os dados e de jeito nenhum dar uma recomendação de investimento. A decisão de comprar ou vender é sempre de cada um. Então, o nosso roteiro de hoje está bem direto. Primeiro, vamos dar uma olhada no fluxo gringo. Depois, um mergulho duplo em BB Seguridade para entender a queda e o valuation. Na sequência, a gente coloca Vale e Bradespar lado a lado. E, por fim, a gente amarra tudo com o resumo dos pontos principais. Ok, vamos lá. Nosso primeiro ponto, o motor estrangeiro da Bolsa. Afinal, quem é que está botando dinheiro no nosso mercado e o que isso significa na prática? A grande pergunta é essa, né? A bolsa subiu bastante nesse começo de ano, mas de onde veio essa grana toda para sustentar o movimento? A resposta, para quem não acompanha isso de perto, pode ser bem surpreendente. E olha só que clareza que esses números trazem. De um lado, o investidor estrangeiro injetando, 33 bilhões de reais só em janeiro. E do outro lado, todo mundo aqui de dentro foi vendedor. A pessoa física vendeu, os fundos de investimento venderam e as instituições financeiras também. Se a gente somar todo mundo que vendeu aqui no Brasil, dá mais de 32 bilhões de reais de saída. Fica bem óbvio quem está no comando das compras, né? Então, o ponto crucial aqui é entender o peso desse capital estrangeiro. Eles não só são donos de mais da metade de todo o dinheiro na B3, como também são responsáveis pela maior parte do volume negociado. Isso cria uma ligação muito forte. Quando eles compram, a bolsa tende a subir. Mas, e aqui fico alerta, isso também gera um risco. Se esse fluxo gigantesco resolver ir embora, o mercado pode sentir uma correção bem forte. Agora, vamos para o nosso primeiro estudo de caso para ver como as coisas se desenrolam na prática. Falando de BB Seguridade. A cotação dela caiu bastante há pouco tempo e muita gente ficou com o pé atrás. Vamos investigar o que aconteceu de verdade. O número que assustou todo mundo foi este aqui, menos 13%. A ação saiu lá dos R$ 39 e foi parar na casa dos 33. Olhando assim de cara, é um baita tombo, acende qualquer alerta. Mas, será que a história é só essa? A verdade é que essa queda tem dois culpados principais. Primeiro, a famosa data ex-dividendo. A empresa pagou um dividendo gordo de R$ 2,55 por ação, e esse valor é descontado direto do preço. É um ajuste técnico, não é que o valor sumiu. O segundo fator foi um rebaixamento do Goldman Sachs, que mudou a recomendação deles para neutra, falando de uma perspectiva um pouco mais fraca. Então, o ponto-chave é este. Se a gente pegar aqueles 13% de queda e tirar o efeito do dividendo, a queda real da ação foi de mais ou menos 6%. Ainda é uma queda, claro, mas é bem menos da metade do que o número principal fazia parecer. É fundamental entender esses detalhes para não tomar nenhuma decisão no susto. Certo, agora que a gente já entendeu a queda, vamos mais fundo. Qual seria um preço justo para a BB Seguridade? Vamos fazer uma conta aqui, baseada no que a empresa tem potencial para gerar de valor no futuro. Olha que curioso, mesmo o relatório do Goldman Sachs, que foi visto como pessimista e ajudou a derrubar a ação, não projeta nenhum desastre. Eles até esperam uma quedinha de 5% no lucro este ano, para 8,5 bilhões, mas logo em seguida já projeta uma recuperação de 6%. Ou seja, mesmo no cenário mais cauteloso, a empresa deve continuar lucrando muito perto do seu recorde histórico. Para a nossa conta, a gente vai usar premissas bem conservadoras, com o pé no chão mesmo. Vão partir de um fluxo de caixa de 8 bilhões, ou seja, menos que os 9,3 bilhões que ela já fez. Um crescimento de 6% ao ano, também abaixo da média histórica, e uma taxa de desconto bem exigente, de 15% ao ano. A gente está montando um cenário bem pé no chão. E com todas essas premissas mais conservadoras, o nosso modelo de fluxo de caixa descontado chegou em um resultado bem claro, um preço justo por ação na casa dos R$ 40. E o que isso quer dizer na prática? Bom, quer dizer que comprando a ação no preço atual, ali abaixo dos R$ 34, o retorno que está implícito é de quase 18% ao ano. Esse retorno é maior que os 15% que a gente exigiu como mínimo no nosso modelo, o que sugere que existe uma margem de segurança interessante, mesmo considerando um cenário pessimista. Deixa eu fazer uma pequena pausa aqui.
Se esse tipo de análise mais detalhada, que vai além da manchete, está sendo útil, considere se inscrever aqui no canal. Isso dá uma força enorme para a gente continuar produzindo esse tipo de conteúdo aprofundado. E fica uma pergunta: quem aí quer investir com mais segurança? Dá uma olhada aqui embaixo, na descrição, tem uma seleção de livros que são, na minha opinião, obrigatórios para quem quer dominar o mercado de capitais. Vale muito a pena conferir. Bom, vamos para o nosso último tópico, uma comparação bem estratégica. Muita gente que investe em Vale fica se perguntando se não valeria a pena trocar por Bradespar, de repente, para receber mais dividendos. Vamos analisar os prós e os contras dessa movimentação. A primeira coisa para a gente entender é que a Bradespar é, no fim das contas, um jeito de investir na Vale. Ela é uma holding e o principal ativo dela são as ações da mineradora. A grande diferença, essa salta aos olhos quando a gente olha os números. A Bradespar negocia bem mais barata e oferece um dividendinho de muito maior, de 13,3% contra 8,5% da Vale. Isso é um prêmio de mais de 55% nos proventos. É bastante coisa. E essa frase aqui resume perfeitamente a ideia. Investir em Bradespar hoje é basicamente como comprar uma cesta de ativos que são principalmente ações da Vale, com um belo de um desconto. O mercado avalia a Bradespar em cerca de 8,9 bilhões, só que os ativos dentro dela valem mais de 14 bilhões. É como pagar 64 centavos por cada real de ativo que tem lá dentro. Mas por que esse desconto existe? Não é dinheiro de graça. Primeiro, tem um descontinho que é normal por ser uma holding, mas o fator principal aqui é um risco jurídico bem específico. A Bradespar está respondendo a um processo bilionário e o mercado está colocando no preço a chance dela perder. Um desconto normal ficaria entre 10% e 15%, mas hoje está em 36%. Isso mostra o tamanho da incerteza que o mercado está enxergando. E o que o chamado smart money anda fazendo? O mega investidor Lírio Parisotto, por exemplo, parece achar que esse desconto está exagerado. Nos últimos 3 meses, ele vendeu uma parte grande do que tinha em Banco do Brasil e colocou quase 900 milhões de reais em Bradespar. É um movimento muito grande que mostra que ele está bem convicto nessa tese. Certo, passamos por bastante coisa hoje, hein? Vamos agora juntar as peças e tirar as conclusões principais de tudo que a gente analisou. Em suma, a BB Seguridade apresentou uma queda na cotação que pareceu bem mais feia do que a realidade, muito por conta daquele ajuste técnico dos dividendos. A nossa análise, mesmo sendo conservadora, apontou que o preço atual parece oferecer uma margem de segurança interessante. Já no caso da Bradespar, ela oferece um dividendo muito gordo por causa de um desconto enorme, mas esse desconto tem um motivo claro, um risco jurídico relevante que não dá para ignorar. E você, o que achou dessa análise? Deixe sua opinião nos comentários e, claro, não se esqueça de se inscrever no canal para mais análises como essa. Até a próxima!